Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre o Muro de Berlim, né? É um assunto muito em voga atualmente na mídia, no noticiário, justamente quando estamos celebrando aí, o mundo celebra 30 anos desde que o muro caiu, em 1989, tá? Em que contexto esse Muro de Berlim foi construído e que propósitos ele atendeu? Muito bem, com o término da Segunda Guerra Mundial em 1945, teve início a Guerra Fria. Né, um período da Guerra Fria, que foi justamente de 45 a 89. A Guerra Fria representou o confronto ideológico entre os Estados Unidos, que representava os capitalistas, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que representava o socialismo-comunismo. Tá? Durante mais de 4 décadas de Guerra Fria, como eu falei, né, de 45 a 89, o mundo viveu sob uma grande tensão em razão da possibilidade de um confronto nuclear, de um conflito armado com tecnologias entre essas duas nações, Estados Unidos e União Soviética, que eram superpotências nucleares. Essas duas nações, elas tentaram a todo custo, justamente, impor o seu sistema político-econômico em outros países, influenciando seja de forma bélica, armada, ou de forma cultural. Tá? A gente pode falar, por exemplo, de forma bélica, a União Soviética com os países ali do leste europeu, que formaram depois a Cortina de Ferro, Polônia, Romênia, Iugoslávia, e do outro lado, né, de forma imperialista, de forma de influência cultural e também, de certa forma, militar, bélico, financiando quedas de governo, mas nós tivemos os Estados Unidos, por exemplo, com influências no cinema americano, com influências na música e também com influência econômica em ajuda, como eu falei, à deposição de governos democraticamente eleitos que não satisfaziam aos seus próprios interesses. Muito bem. Então, entre essas várias intervenções realizadas entre Estados Unidos e União Soviética, uma delas culminou justamente na construção do Muro de Berlim, tá? Em agosto de 1961. Esse muro constituiu uma barreira geográfica que dividia as duas Alemanhas. A Alemanha passou a ser dividida em duas Alemanhas, tá? Então, os moradores de um lado não podiam passar para o outro lado. Existia uma forte barreira policial na fronteira, existia um muro que foi construído com quilômetros e mais quilômetros de extensão, e que quem fosse pego tentando ultrapassar o muro, tentando fugir, era preso e, na pior das hipóteses, era morto, tá, pelos policiais, e não tinha hesitação. Muito bem. Muita gente morreu nesse período, muitos insatisfeitos com o regime socialista, com a falta de liberdade de expressão do lado oriental, daqueles que buscavam melhores condições de vida do lado ocidental, enfim, muitas pessoas morreram em torno desse muro, tá? Quanto tempo então ele durou? Ele ficou praticamente 28 anos, tá? Ali fixo. Somente em novembro de 1989, após várias manifestações populares, mas principalmente pelo colapso econômico, político e social da União Soviética, do solapamento da União Soviética, que já vinha com grandes mudanças, seja na glasnost, na perestroika, implementadas pelo presidente Mikhail Gorbachev, o muro ele foi derrubado. Tá? Então, a sua queda, após 28 anos de existência, provocou uma enorme euforia na população alemã. E aí foram realizadas comemorações de rua, o muro começou a ser demolido, muitas pessoas pegavam pedras e partes do muro e colocavam e guardavam para si como memórias, como souvenirs. E a gente tem que falar da memória porque muitos parentes daquelas pessoas morreram naquele período e ansiavam até por uma época de democracia, por uma época de que vivessem aquele momento, e não foi possível que aquelas pessoas vivessem aquele momento. Então, esse fato da queda do Muro de Berlim acabou representando justamente o fim, foi digamos assim, o tiro de misericórdia na Guerra Fria. É interessante até falar, no ano seguinte, houve a Copa da Itália, a Copa de 1990, e a Alemanha ela já disputou a Copa unificada, e foi a campeã daquela Copa, e um dos símbolos era justamente esse, a união das duas Alemanhas, as bandeiras, e você não tinha mais aquela disputa entre, até mesmo no campo dos esportes, como por exemplo aconteceu na Copa de 1974, que a Alemanha Ocidental, muito forte, perdeu da Alemanha Oriental. Muitos dizem que foi até um resultado armado, justamente para fugir do Brasil e tal. Isso já é outra questão do esporte, mas eu estou querendo demonstrar que essa disputa também acontecia no futebol. E aí,
para os professores, né, de história, eles como é que devem abordar esse assunto? Bem, uma dica que eu dou é justamente o filme Adeus Lenin. Tá? Esse filme Adeus Lenin, ele pode tornar a aula de história mais atrativa para alunos e até mesmo professores para compreender essa matéria. É um filme que é encontrado em forma de DVD, em forma de até mesmo no stream, no YouTube. E o que ele conta, na verdade, né? Aborda a história de uma mulher que é praticamente muito devota do socialismo, ela é muito entusiasta, né, do regime socialista da Alemanha Oriental, ela venera lá os políticos da Alemanha Oriental, e ela tem um ataque, praticamente um ataque cardíaco ao ver o seu filho, ela entra em colapso ao ver o seu filho preso numa manifestação de rua, né, contra aquele sistema vigente, e quando ela acorda do coma, algum tempo depois, após a queda do Muro de Berlim, a Alemanha já foi reunificada nesse caso, e aí tudo é o sistema capitalista. E o médico então aconselha o seu filho que ele evite submeter a mãe fortes emoções, pois ela poderia novamente ter um ataque fatal e aí realmente vir a falecer. E aí o filho fica martirizado pelo estado da mãe e ele faz tudo para que ela não presencie as mudanças ocorridas no país. Tá? E aí ela passa a viver digamos, uma fantasia, uma ilusão, ainda acreditando, o filho faz tudo para ela acreditar que ainda estão sob o regime socialista. E aí ele muda as embalagens dos produtos que já estão industrializados, o sinal, geralmente, da reunificação. Ele vai criar documentários televisivos que vão lembrar ainda que existe a Alemanha Oriental, notícias falsas, mas que falam sobre o presidente da Alemanha Oriental. E ele vai preenchendo essas brechas de modo que ela não sinta, tá? Essas mudanças. É um bom filme. Um outro filme também muito interessante para falar sobre a Guerra Fria, e aí não falando do muro mais especificamente, mas falando sobre o sistema vigente na Alemanha Oriental, chama-se A Vida dos Outros, que fala justamente do dia a dia da Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental, que tinha o hábito de escutar conversas telefônicas da maioria dos habitantes da Alemanha Oriental. E aí mostra justamente lá um agente da Stasi escutando tudo que está acontecendo. Eles tinham uma neurose muito grande porque acreditavam que o inimigo era interno, que poderia surgir dali um levante contra o sistema vigente. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado e procurem ler mais sobre o Muro de Berlim. Tem muita coisa no Google, na internet, e sempre que possível eu volto aqui para falar sobre dicas de livros e filmes também sobre isso, tá bom? Um abraço para vocês aí e tudo de bom.